O objetivo dessa aula é a apresentação do sistema filosófico de Hegel, a partir da obra Fenomenologia do Espírito, do próprio Hegel, e a partir também de três comentadores, três pesquisadores que estudaram profundamente o pensamento desse filósofo, que são o Herbert Marcuse, o Jean Hippolyte e o Charles Taylor. Herbert Marcuse é um filósofo alemão, já falecido. O Charles Taylor é um filósofo contemporâneo e o Jean Hippolyte é um estudioso, um pesquisador francês do pensamento do Hegel. Primeiro aspecto, então, a ser apresentado é que a teoria filosófica de Hegel ela é antidualista, postulando a superação do abismo entre matéria e espírito. O dualismo cartesiano entre substância extensa e substância espiritual, ele é ultrapassado por uma concepção monista que pensa o espírito absoluto como, enfim, como origem e expressão substancial do ser. Nesse sentido, o espírito absoluto para Hegel é a integração entre matéria e espírito, entre substância extensa e substância espiritual. Então, o primeiro aspecto a ser ressaltado é que precisamos abandonar o senso comum, que é justamente cartesiano. Habitualmente, nós vemos o mundo, representamos a realidade a partir de uma oposição entre a matéria e o espírito. Mas Hegel integra a matéria e o espírito na concepção de espírito absoluto. Então, espírito absoluto para Hegel não é apenas a subjetividade humana ou a alma, mas a totalidade do universo. Essa distância, esse abismo entre substância extensa e substância espiritual foi inaugurado pela metafísica platônica na separação entre mundo inteligível e mundo sensível. Então, como nós sabemos, para Platão, o mundo sensível, que é o mundo dos corpos, o mundo físico, ele é um mundo incompleto, é o mundo da aparência e do simulacro, porque o mundo verdadeiro é o mundo das ideias, um mundo inteligível, em que estão as formas, os paradigmas, os modelos absolutos de todas as coisas que existem. Só que, naturalmente, o mundo das ideias ele só pode ser acessado pelo pensamento. Posteriormente a Platão, Aristóteles apresentou uma superação desse dualismo platônico com sua teoria das quatro causas, concebendo que o devir, e o que é o devir, nascimento, desenvolvimento e morte dos seres vivos, é interpretado como movimento dos seres vivos orientado pela imitação da perfeição absoluta do primeiro motor imóvel, que, segundo Aristóteles, é Deus. Então, para Aristóteles, a vida, o devir, é o movimento de realização de potencialidades contidas na matéria em direção a uma causa final. E essa causa final, ela está em Deus, ela está no primeiro motor imóvel, mas ela também está nas coisas físicas, pois as coisas físicas são irresistivelmente atraídas por esse movimento em direção à perfeição absoluta. É nesse sentido, então, que o finalismo aristotélico ele remete à teleologia, ou seja, o horizonte para o qual todas as coisas se orientam, para a própria matéria. Em outras palavras, o fim das coisas não está no mundo das ideias, mas está no próprio mundo material. A ontologia de Aristóteles foi reinterpretada por Hegel a partir da concepção de que as coisas vivas são unidades em funcionamento, ou seja, os seres vivos são corporificação do espírito absoluto. A natureza, portanto, é palco da realização das potencialidades, tanto no plano inorgânico da natureza, quanto no plano dos seres vivos, ou seja, tanto a natureza inorgânica quanto a natureza orgânica.
O objetivo maior, então, do Hegel consistiu em ultrapassar essa heterogeneidade tradicional entre espírito e matéria, por meio da concepção do espírito absoluto entendido como integração entre os corpos, a natureza, por um lado, e a subjetividade humana, por outro lado. Então, o que aos olhos do senso comum parece ser heterogêneo, essa heterogeneidade entre o mundo físico e o mundo espiritual, na verdade, para Hegel, expressa formas diferentes de manifestação do espírito, na medida em que, na concepção hegeliana, tudo é espírito. Portanto, a concepção dualista, que aparece em Platão e que aparece também em Descartes, é superada por uma concepção monista, ou seja, o dualismo, duas substâncias, substância espiritual e substância extensa, substância física, esse dualismo é substituído por uma só concepção, portanto, daí a expressão monismo, e essa única substância é o espírito absoluto. Para entendermos melhor isso, a realização do espírito absoluto, e podemos pensar o espírito absoluto como Deus, né? Que a integração, eu vou explicar melhor isso adiante, a realização do espírito absoluto, que é a totalidade, que é integração entre matéria e espírito, ela pode ser pensada em paralelo com o processo de evolução das espécies, postulado por Charles Darwin, lá no século XIX. Hegel não se refere a Darwin, que era seu contemporâneo, mas ele se refere à realização da razão no mundo da natureza. Então, o que para Darwin é um processo de evolução das espécies relacionado com a sobrevivência e a perpetuação das espécies mais aptas, para Hegel equivale a um processo histórico em que a razão se realiza. É importante compreender que para Hegel a razão ela não é apenas uma faculdade subjetiva da mente humana, mas ela é uma força do próprio mundo, ela é uma potência metafísica, assim como a causa final aristotélica, uma potência metafísica que está no próprio mundo. Assim, a evolução das espécies, no sentido darwinista, ou a realização da razão, no sentido hegeliano, conduziu ao surgimento da espécie humana, que é espírito corporificado, não sendo um dualismo entre corpo e mente. Na natureza, os seres vivos desenvolveram protoformas de subjetividade em grau crescente. E é por isso que a teoria da evolução das espécies é importante para nós entendermos esse aspecto do pensamento do Hegel, porque aquilo que Darwin entende como um processo de evolução das espécies rumo à sua sobrevivência e perpetuação genética, Hegel entende como um processo de desenvolvimento da razão, em que gradativamente foram sendo geradas nas espécies animais pequenas formas de subjetividade, espécies de ensaios de subjetividade em que os próprios animais apontavam para além de si mesmos, ou seja, as espécies animais apontavam para além de si mesmas, evoluindo até atingir o estágio superior da subjetividade humana. E é através da existência da subjetividade humana que o próprio espírito ele pode alcançar a sua consciência. E esse é um aspecto muito importante. Ou seja, o espírito absoluto adquire consciência de si mesmo pela mediação da consciência humana, da subjetividade humana, na medida em que o homem é espírito corporificado, espírito no interior de um corpo. Isso é muito importante para nós compreendermos. O homem, portanto, é a unidade entre espírito e corpo e não um dualismo entre substância extensa e substância espiritual. Na concepção de Hegel, então, o homem como sujeito racional é corporificação do espírito absoluto.
ele é veículo de realização do Geist, de Deus. Geist é o termo em alemão que significa justamente espírito. Para Hegel, Deus não é pura e simplesmente um polo distante e transcendente que existiria em uma vida de amor consigo mesmo, numa relação de autossentimento puro. Deus também não é um primeiro motor imóvel, como aristotélico, que atua à distância do mundo. Então, na concepção hegeliana, nós temos uma superação daquela ideia bíblica de que Deus seria um criador transcendente e distante do mundo. O espírito absoluto, para Hegel, é potência cósmica, orientada por um finalismo. E esse finalismo é a realização da consciência de si por meio de seu reconhecimento pela mediação da subjetividade humana. Essa é uma maneira hegeliana de expressar aquilo que Santo Agostinho chama de potencialidade da alma. E que Descartes expressa como presença da ideia inata de Deus no interior do cogito. Em outras palavras, o espírito humano é centelha do espírito divino. O homem, portanto, ele é o elemento de mediação que permite a realização da consciência de si por parte do Espírito Absoluto. Vamos procurar compreender melhor esse conceito. Para Hegel, a estrutura do universo é corporificação e expressão do Espírito Absoluto, cujo objetivo maior, cuja teleologia, ou seja, cuja finalidade última, é a realização da consciência de si racional em liberdade. E esse objetivo, esse fim, essa teleologia, somente pode ser realizada pela consciência humana, que é veículo de realização do Espírito Absoluto. Todos os processos vitais da natureza são orientados racionalmente. E aí eu repito o que já disse. A razão para Hegel não é uma faculdade subjetiva do homem apenas, mas é uma potência do próprio mundo. É isso que faz com que os processos vitais da natureza sejam orientados por uma inteligência racional, pelo finalismo da existência da subjetividade racional, que atinge sua plena autoconsciência quando compreende que é veículo do Espírito Absoluto. Então, quando o homem, ou quando os homens, atingem a consciência de serem veículos do Espírito Absoluto, eles realizam a própria finalidade de sua existência. Essa é uma forma de compreender, é uma forma muito interessante de nós compreendermos a alegoria da caverna platônica, para vermos a importância dessa imagem, não é? De Platão, que percorre vários séculos de história da filosofia e que permanece extremamente atual no século XIX, mediante a concepção de espírito absoluto por Hegel. Então podemos pensar que o prisioneiro platônico se liberta das sombras da caverna, que são as aparências ilusórias do mundo material, quando sua alma se liberta mediante a contemplação da luz do sol, que representa o bem absoluto. Na visão de Hegel, esta é a realização da consciência de si pelo espírito que é sujeito. Para Hegel, o espírito absoluto, o Geist e o homem são uma coisa só. Isso lembra muito a uma frase famosa de Jesus Cristo que disse aos seus seguidores: sois deuses. Então, há uma possibilidade de interpretação da concepção de espírito absoluto por Hegel, remetendo à caverna platônica, está em pensarmos que o percurso de libertação do prisioneiro, que
que passa pela contemplação da luz do sol, equivale, na concepção hegeliana, ao reconhecimento pelo homem de que ele é veículo de realização do espírito absoluto. A concepção hegeliana da subjetividade humana como veículo consciente do espírito absoluto se aproxima da concepção de Deus como consciência suprema no hinduísmo e no budismo. Nas filosofias orientais, o Atman é concebido como o sol, enquanto as consciências humanas seriam os raios do sol. Podemos pensar em uma outra analogia entre o oceano e as gotas de água do oceano. Né? São, portanto, alegorias religiosas e espiritualistas do Oriente que são acolhidas nessa concepção ampla do Hegel, que pensa, portanto, a existência do homem não como um ser pura e simplesmente entregue ao mecanicismo e à casualidade do mundo natural, mas sim como um ser orientado por um finalismo, e esse finalismo consiste no reconhecimento da existência de Deus no interior do espírito humano. Para Hegel, portanto, o espírito, tanto o Geist, que é o espírito absoluto, quanto o espírito humano, põe a si mesmo, produzindo-se a partir de suas próprias condições de existência. Eu vou explicar melhor isso, essa ideia de pôr a si mesmo, produzir a si mesmo. Segundo Hegel, o Geist é espírito cósmico que põe a si mesmo, ou seja, estabelece e produz as suas próprias condições de existência. Deus é inteligência infinita, absoluta e perfeita. Poderíamos dizer, fazendo uma analogia com a ideia de projeto inteligente, que é um argumento do campo da teologia para se opor à ciência. Então, se pensarmos que Deus é um projetista inteligente do mundo, isso estaria de acordo com a concepção de Hegel, mas teríamos que acrescentar que Deus também é o próprio projeto realizando-se a si mesmo. Portanto, as concepções de imanência e de transcendência, elas se integram na concepção que Hegel tem de Deus. Este realizar-se a si mesmo implica na existência da estrutura das coisas finitas do mundo material. Se nós pensarmos também em uma imagem científica, e se pensarmos, se tentarmos explicar a origem do universo tal qual a ciência atualmente entende, poderíamos dizer que Deus não é o criador do Big Bang, ele é o próprio Big Bang. Né? Tudo que existe é, portanto, a emanação do Espírito Absoluto, que põe a si mesmo na natureza. E o espírito humano é a maior demonstração disso, pois ele também põe a si mesmo. Vamos tentar explicar melhor o que significa esse pôr a si mesmo. Remetendo a Descartes. Descartes chega à dedução do cogito como substância, demonstrando que o espírito humano não depende de nada fora dele mesmo para existir. O espírito humano existe e tem consciência de si por intuição imediata. Então, eu, como homem singular, para saber que eu existo, eu não necessito de nada fora de mim mesmo para ter essa compreensão, porque ela é uma compreensão intuitiva, interna. Como eu sei que eu existo, isso significa que o meu espírito se põe a si próprio. E essa é a característica fundamental da subjetividade. É por isso que Descartes chega à dedução do cogito como substância, demonstrando que o espírito humano não depende de nada fora dele mesmo para existir.
diferentemente das coisas materiais que se sujeitam à causalidade mecânica para existir, o espírito humano é causa sui, causa de si mesmo. O mesmo não ocorre no âmbito do mundo material. Todas as coisas materiais, elas somente existem porque uma causa anterior as originou. No mundo material é assim que os fenômenos se sucedem. E, entretanto, no mundo espiritual, o espírito ele é causa de si mesmo porque não necessita de nada externo para poder existir. O filósofo Fichte, que foi contemporâneo ao Hegel, demonstrou algo análogo, argumentando que o eu é sujeito e objeto, que põe a si mesmo como intuição substancial absoluta. E essa é a natureza do espírito divino e do espírito humano, pôr-se a si mesmo de maneira infinita. Chegamos mais uma vez à existência do espírito humano como centelha do espírito absoluto. O espírito põe-se a si mesmo, como o Barão de Münchhausen, que é uma alegoria interessante da literatura para nós compreendermos isso. A imagem do Barão de Münchhausen é a imagem de um nobre que está passeando pela floresta a cavalo, com a sua roupa de nobre, com a sua cartola, tudo arrumadinho. Ele cai em um pântano, em um brejo, começa a afundar, e ele não tem nada, não existe nada que ele possa se agarrar, nenhuma corda, ninguém para pedir ajuda, não existe nenhum ponto de apoio externo ao qual o barão possa se agarrar para sair do pântano. Ele consegue sair do pântano puxando-se pelos cabelos e, portanto, contrariando as leis físicas. É uma alegoria muito importante para nós entendermos essa noção de pôr-se a si mesmo do espírito, que é fundamental para entender o pensamento do Hegel. Porque o pôr-se a si mesmo do espírito expressa a liberdade radical. O espírito absoluto alcança sua própria consciência plena por meio de veículos que são os espíritos humanos. Isso porque, para Hegel, se Deus fosse diretamente consciente de si mesmo, ele viveria em surdo autossentimento, em uma relação imediata de amor consigo mesmo. E essa é uma concepção que não é aceita pelo Hegel para expressar a magnitude do absoluto. No entanto, no mundo humano, o pôr-se a si mesmo do espírito se realiza como contradição dialética. E aí nós chegamos a uma noção que é que é central, né, no sistema filosófico que estamos estudando, a contradição dialética. O que significa a contradição dialética como em sua dimensão ontológica, ou seja, em sua dimensão substancial na esfera do ser, para expressar o que as coisas são em si mesmas. Significa que o sujeito racional humano existe corporificado, existe um corpo, né? O espírito encarnado em um corpo material, como todos nós somos. E por isso o espírito é idêntico e não idêntico a si mesmo. E essa é uma contradição. Pois o homem, sendo corporificado, ele é mortal e finito, porque o homem, o corpo, ele está condenado à dissolução, à desintegração, à morte. Mas o espírito é orientado teleologicamente pela liberdade e pela perfeição. Então, os horizontes espirituais, eles aspiram à liberdade, aspiram à perfeição, não aspiram à morte. A corporificação e finitude, portanto, impõem um limite às demandas de liberdade do espírito. E é por isso que podemos dizer que as condições da existência humana estão em conflito com as demandas de perfeição do espírito. A contradição dialética, portanto, é ontológica,
porque o ser é negativo em si mesmo. A contradição, então, no sistema hegeliano, ela não é material, ou seja, ela não se origina das condições materiais da existência ou da luta de classes, conforme posteriormente, numa interpretação crítica de Hegel, o marxismo vai postular. A contradição dialética, originariamente no sistema hegeliano, ela é cósmica. Ela remete a essa distância, a esse conflito ontológico entre o espírito humano e as suas condições de existência. E tudo isso marca e demarca o aspecto trágico da vida humana. A contradição dialética, em seu sentido ontológico, expressa assim o conflito entre as demandas de liberdade do espírito e as suas condições materiais de existência. Por outro lado, o Geist, o espírito absoluto, igualmente se encontra em condições de existência que são contrárias ao seu próprio horizonte, ao seu telos, pois ele é espírito infinito corporificado em entidades finitas. Dizíamos que a contradição dialética, que é ontológica, ou seja, que é substancial ao próprio ser, não sendo apenas um acontecimento contingencial do mundo, a contradição dialética se manifesta tanto nos horizontes da existência humana e da existência material, quanto também nos horizontes do próprio espírito absoluto. A esse respeito, eu vou ler um pequeno período do livro do Jean Hippolyte sobre Hegel. Jean Hippolyte diz o seguinte, abre aspas, Deus não pode ignorar a finitude e o sofrimento humanos. Inversamente, o espírito finito não é um aquém, ele supera a si mesmo, atraído constantemente rumo à sua transcendência. E tal superação é a cura possível de sua finitude. Fecha aspas. Percebemos nessa colocação do Hippolyte a presença dessa atração que o espírito exerce em relação ao mundo, que é uma atração irresistível. E isso é o finalismo metafísico, é essa atração. Que é a atração que o primeiro motor imóvel exerce sobre o mundo, na ideia do Aristóteles, no sistema do Aristóteles. Para ficar mais claro isso, ou seja, essa questão do aspecto trágico do mundo, tem uma frase muito importante do Hegel, que está no livro Fenomenologia do Espírito, em que Hegel diz o seguinte, o espírito só alcança a sua verdade na medida em que se encontra a si mesmo no dilaceramento absoluto. Em outras palavras, isso significa que o percurso histórico e a vida como um todo, ela é trágica. Ela se dá através de uma busca, de um desenvolvimento da consciência de si, em que o espírito só se encontra no dilaceramento. Em outras palavras, no sofrimento, no enfrentamento de suas contradições. É possível nós compreendermos o desenvolvimento dos diversos tipos de materialismo, como a ciência ocidental e o marxismo, como etapas em que a consciência de si reluta em aceitar essa dimensão trágica. Isso é muito interessante porque a ciência ocidental ela renega a existência do finalismo, da metafísica, pensando o desenvolvimento da vida exclusivamente através do mecanicismo da natureza. E o marxismo, por seu lado, ele se originou de uma interpretação crítica que Marx e Engels realizaram do pensamento do Hegel, localizando a contradição não na esfera ontológica e na esfera espiritual, mas localizando a contradição no plano das condições materiais de existência do homem, nos diversos modos de produção, e em especial na sociedade capitalista. Em outras palavras,
É como se o homem ele relutasse em aceitar essa perspectiva da dilaceração absoluta e buscasse horizontes de redenção, né, para esse aspecto trágico da vida no âmbito das relações materiais. A contradição ontológica hegeliana, em outras palavras, ela é contornada mediante concepções exclusivamente mecanicistas e secularizadas da vida, em que o finalismo metafísico é negado, ou então pela atribuição da contradição às condições materiais de existência. Sob o ponto de vista hegeliano, então, a ciência ocidental e o marxismo podem ser vistas como formas de alienação espiritual, ou seja, de recusa da consciência de si em enfrentar esses aspectos trágicos que, no entendimento do Hegel, são próprios à vida, são intrínsecos ao ser e, portanto, apresentam uma dimensão ontológica irredutível. O homem se empenha, então, para superar esse desacordo ontológico com o mundo. Vou ler agora um período do livro do Charles Taylor. Ele diz o seguinte, abre aspas, visando desempenhar seu papel na superação da oposição do mundo ao Geist, os seres humanos devem educar a si mesmos, tornar-se capazes de usar a razão. Fecha aspas. Essa é uma forma de fazer referência à Bildung, ou seja, ao processo de formação no mundo ocidental, pelo qual os homens se educam a si mesmos, visando adaptar o mundo às potencialidades da razão. E no entendimento do Hegel, obviamente, isso significa, em última instância, a aquisição pelos homens de uma condição de autodeterminação e de autonomia pela aceitação de serem veículos de realização do Espírito Absoluto. E, portanto, pela aceitação desse aspecto trágico e não pura e simplesmente pela construção artificial de perspectivas de redenção. Para Hegel, o absoluto é sujeito cósmico, cuja vida é um processo de pôr suas próprias condições de existência para realizar seus objetivos de autoconhecimento e autorrealização. A substância viva é sujeito na medida em que é o movimento do pôr-se a si mesmo ou a mediação entre si mesmo e seu desenvolvimento. Essa é uma definição apresentada pelo Hegel na Fenomenologia do Espírito. Segundo Jean Hippolyte, a Fenomenologia do Espírito de Hegel é um romance de formação filosófica que descreve as experiências da consciência na direção de sua autocompreensão. Por isso, o todo, a totalidade cósmica e obviamente planetária, ela é sempre imanente ao desenvolvimento da consciência. É daí que se origina uma frase famosa do Hegel, que está na Fenomenologia do Espírito, que diz o seguinte: o todo é o verdadeiro. A visão da história de Hegel somente poderia ser trágica, pois o conflito entre o homem e seu destino é perpetuamente transposto e renovado. A esse respeito, eu vou ler um período do Jean Hippolyte. Abre aspas. Com efeito, se o absoluto é sujeito e não apenas substância, ele é a sua própria reflexão em si mesmo, seu vir a ser consciência de si como consciência do espírito, de modo que, quando a consciência progride de experiência em experiência e assim estende seu horizonte, o indivíduo se eleva à humanidade, mas ao mesmo tempo a humanidade se torna consciência de si mesma. Fecha aspas, essa é uma bela descrição do significado do livro Fenomenologia do Espírito do Hegel, que é a descrição das experiências da consciência desde seus estágios mais rudimentares até o atingimento dessa compreensão racional de ser veículo do Espírito Absoluto
de ser uma consciência que se realiza pela expansão dos potenciais de liberdade de razão na história. Esse, então, é o percurso da fenomenologia do espírito de Hegel, que apresenta a etapa do desenvolvimento da consciência de si por parte do espírito na história. E, ao mesmo tempo, a própria escrita do livro no contexto histórico da Revolução Francesa, ela é um momento essencial dessa autoconsciência. Esse é o caráter ambíguo da fenomenologia do espírito, dessa produção filosófica do filósofo, do pensador Hegel. É um livro que descreve as etapas de desenvolvimento da consciência de si, do espírito na história, mas, ao mesmo tempo, a própria escrita do livro representa um momento de autoconsciência do espírito. Então, por um lado, a fenomenologia do espírito apresenta a vida da razão como força metafísica e histórica que concebe a vida do espírito como luta contínua para adaptar o mundo às potencialidades da humanidade. Essa é uma frase muito interessante que está no livro Razão e Revolução, do Herbert Marcuse, que apresenta a concepção de progresso para Hegel. No entanto, adverte Marcuse, a realização da razão não é um fato, e sim uma tarefa, na medida em que a história se desenvolve de maneira trágica e, como bem apontou Walter Benjamin e outros filósofos da Escola de Frankfurt, a história é um acúmulo de ruínas. Ela se dá pelo acúmulo da barbárie. Portanto, a realização da razão não é algo que já tenha se realizado, mas é uma tarefa que se coloca para o espírito, em que o espírito tem de enfrentar a negatividade do mundo para transformar e adaptar a realidade de acordo com as potencialidades da razão. A dialética está, portanto, diretamente ligada a essa negatividade essencial e ontológica do mundo e da vida.